Eu queria que você fizesse uma avaliação do jogo, mas não só disso, mas também do campeonato. Como é que é para o time chegar até a semifinal? Boa noite a todos. Ingrid, a sua pergunta é legal porque é um misto de sensações, né? Primeiro, representar o Bahia chegando à semifinal entre os 4 melhores times da competição da Copa do Brasil é muito bom. A gente esperava mais, o primeiro tempo foi muito apático, eu acho que a gente demorou para entrar na partida, para entender o jogo, faltou um pouco de brio, faltou um pouco de entrega. No entanto, no segundo tempo, isso melhorou. Eu acho que a gente conversou no vestiário e elas mostraram tudo que elas fizeram ao longo do ano. Acontece, eu acho que o esporte ele tem dessas, né? A gente teve algumas partidas que foram sensacionais. Volto a falar de uma partida que foi contra a própria Ferroviária, que a gente foi muito bem. A Ferroviária é um time muito bom, o Léo tem feito um trabalho sensacional, já na Libertadores foi assim, agora na Copa do Brasil, então foi um adversário muito difícil. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo abaixo, mas um segundo tempo que fez com que representasse aquilo que a gente construiu ao longo da competição e do ano, né? Nós tivemos um ano muito bom, é importante falar, além dessa semifinal, estamos agora na final do Campeonato Baiano, chegamos entre os 8 do Brasileiro, para o clube ter subido pela primeira vez, eu acho que não tenho certeza que é a maior campanha de um time de acesso, então eu estou muito orgulhoso desse grupo, mas com aquela sensação de que dá mais, nós vamos buscar mais para o próximo ano. E como é que é agora a conversa com as meninas, já que não dá tempo de curtir uma fossa, né? Tem já que se recuperar, final de semana tem decisão importante. E isso é bem importante nessa vivência competitiva, a gente tem que sentir o golpe e processá-lo, não tem jeito. Agora é já pensar no jogo de volta contra o Vitória. A gente fez um placar módico de 1-0, então vamos entregar toda a intensidade, vamos entregar muita vontade e pegar todo esse sentimento ruim, essa angústia, essa frustração e transformá-lo em motivação, em vontade, em garra, para que a gente consiga buscar o nosso Campeonato Baiano. Felipe, queria que você falasse um pouco mais sobre o primeiro tempo. Eu estava na beira do campo lá, eu vi você pedindo muito para o time trabalhar a bola, né? O Bahia estava errando muitos passes no ataque, principalmente. Se você pudesse falar um pouco mais do primeiro tempo, que acabou definindo o jogo, né? Os 2 gols. Talvez tenha faltado para o Bahia no primeiro tempo, além da atenção. Teu olhar é legal, falta atenção e um estado de concentração para aquilo que a gente tem treinado. O que você viu no segundo tempo? A gente, aliás, aos 46 do primeiro tempo, que foi até o feedback que eu dei para elas, foi o momento que a gente fez talvez nossa melhor jogada no primeiro tempo, de progressão apoiada, chega no terço, e aí eu acho que, se eu não me engano, a Suelen dá um passo para a profundidade e sai. Mas algo que a gente tem treinado com frequência, que é uma relação de manter a posse de bola, encontrar os melhores espaços, as melhores vantagens, tentar identificar onde que o adversário está mais vulnerável. Eu acho que talvez uma ansiedade de querer fazer, isso possa ter pegado. Quando a gente entrava no terço final, estavam tentando finalizar de média com muita frequência, ou de um passe para a profundidade, que não era a nossa proposta inicial. Quando no segundo tempo a gente conversa no vestiário e consegue corrigir, a gente consegue sustentar um pouco mais a bola, construir e fazer com que o adversário crie espaço e a gente usar esses espaços. Eu acho que foi muito mais uma relação, talvez, de algumas atletas vivenciando essa fase pela sua primeira vez. É importante falar, são atletas, parte delas oriundas de uma segunda divisão recentemente, com uma grande evolução, muitas atletas jovens. Então, é um processo, como sempre. Dessa vez, a Ferroviária conseguiu fazer um resultado no primeiro tempo e nós não conseguimos fazer os gols. Luciana fez 2 boas defesas no segundo tempo, que pesou bastante. Em contrapartida também a Yane conseguiu boas defesas. Foi um primeiro tempo relativamente atípico do que a gente tem entregue, mas faz parte do processo. Nem sempre a gente vai conseguir manter o alto nível, embora nós queiramos isso bastante. Vou fazer uma pergunta aqui que chegou de João Luiz, Felipe. Ele fala: boa noite, professor. O Bahia fez um jogo abaixo do esperado e foi derrotado. Ele pergunta se, na sua opinião, houve interferência da arbitragem e o que faltou hoje para a equipe se chegar à final, e também está te dando parabéns aí pela belíssima campanha, segundo ele. Fez um primeiro tempo abaixo do esperado, segundo tempo eu não acho tanto não, eu acho que um segundo tempo mais equilibrado. Eu vejo que a relação experiência, como eu citei anteriormente,
atletas na Ferroviária com de maior experiência, então algumas vezes cavavam algumas faltas e é a interpretação da arbitragem, mas elas cavavam, esperavam o choque, e aí faz parte. Eu não tenho essa visão, João, pelo contrário, assim, eu não vi uma interferência direta da arbitragem, eu sou um ferrenho crítico à arbitragem, acredito que nós precisamos rever o sistema de arbitragem, mas eu não consigo perceber, talvez quando eu assisto o jogo eu mude esse olhar, mas eu não vi uma interferência direta não, até as ações que foi para o VAR, parece que ela foi muito correta em todas elas, eu tenho dúvidas, talvez o cartão amarelo da Iane teria que ter sustentado, porque depois vieram falar que foi ação temerária, não sei, enfim, teria que dar uma olhada nisso, mas não vejo isso. E obrigado pelo parabenizar pela campanha. A gente tem tentado representar o povo baiano, tem tentado fazer cada vez melhor e nem sempre vai ser. Hoje, no primeiro tempo não, mas agora é refletir, evoluir, trabalhar para que a gente consiga evoluir mais degraus mais adiante. Para finalizar, Felipe, João Hudson, do Tic Tac Esportes, pergunta. Ao final do jogo, a câmera da televisão mostrou a Iane completamente inconsolável, chorando bastante. Como lidar com o baque de uma eliminação e como se recuperar dele em meio a uma final do Campeonato Baiano já no sábado? É sempre difícil, porque cada pessoa, cada ser humano, ele absorve de uma maneira. Eu acho que Iane é uma atleta, por exemplo, que tem algumas vivências muito boas, inclusive Libertadores, já ganhou e já perdeu, isso faz parte. A gente tem que lembrar que o futebol ele é só uma representação da vida, ele não é a vida. Então, assim, a derrota, poxa, ela dói, mas a vida segue. E o bom do futebol é isso. Tem outro dia que você pode treinar, tem outra competição, tem outro jogo. Então, é conversar com elas entenderem que isso faz parte do processo e não deixarem apagar o brilho do que nós fizemos. Porque se talvez nós estivéssemos aqui agora e esse dia de hoje fosse 2 de janeiro, talvez poucos de vocês imaginariam e eu falo assim, poxa, o Bahia vai chegar nas quartas do Brasileiro, vai chegar na semifinal da Copa do Brasil, vai chegar na final do Campeonato Baiano. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para aquilo que a gente construiu e saber que é algo de médio e longo prazo. Como eu citei anteriormente, de todos os clubes que tiveram acesso, não teve nenhum que teve a campanha melhor do que a do Bahia.